Pessoal, como você já sabe, no começo do vídeo eu gostaria de pedir a sua inscrição, se você ainda não for inscrito aqui no canal do Professor Leonardo, eu gostaria de pedir o seu like ou o seu dislike. O seu comentário a respeito do assunto ele é sempre importante para ajudar aqui na reflexão do canal e o seu compartilhamento para que a gente possa sempre fortalecer a corrente aqui do canal do Professor Leonardo. Antes de nós entrarmos no assunto do vídeo, eu gostaria de saber aqui, gostaria que você deixasse aqui nos comentários se você foi notificado do meu vídeo que eu fiz ontem falando sobre o caminho do PT para 2022. Eu estou fazendo essa pergunta porque não foi um vídeo que teve muitas visualizações, aí eu estou na dúvida se vocês não foram notificados ou se vocês não têm tanto interesse nesses assuntos, né, nos assuntos do PT e do Lula. E essa pergunta é uma pergunta importante porque eu preciso ter esse feedback para saber como está funcionando a dinâmica aqui do YouTube. Alguns canais que eu vejo de entretenimento falam sobre a questão do terceiro vídeo no dia. Então, o YouTube tem algumas restrições a respeito do terceiro vídeo no dia. Alguns canais postam o terceiro vídeo, não são notificados, então nós precisamos entender, eu preciso entender como funciona essa dinâmica do YouTube. Você sabe que o YouTube é muito nebuloso, ele não deixa as coisas muito às claras, então eu preciso saber se é apenas uma questão do público que não se interessa pelos assuntos do PT, ou se é alguma coisa do YouTube relacionado ao terceiro vídeo no dia. Não vamos deixar de abordar assuntos do PT ou qualquer tipo de assunto que não tenha tantas visualizações, mas que seja importante. Nós não vamos deixar de abordar assuntos importantes, mesmo que a visualização não seja como nós gostaríamos. Mas, enfim, eu preciso desse feedback de vocês aqui nos comentários. Nós vamos falar sobre o assunto do vídeo de hoje. E é mais uma vez uma entrevista do Ciro Gomes, uma entrevista muito boa que foi concedida para o Maurício Meirelles. E eu gostaria de abordar especificamente, utilizar na verdade, essa entrevista para trazer aqui um gancho, para falarmos um pouco sobre a comunicação política que tem sido adotada a partir, mais recentemente, nos últimos 20 anos, podemos dizer assim. Mas vamos falar só um pouquinho dessa entrevista, o link vai estar aqui na descrição. Eu sugiro que você veja essa entrevista, foi uma entrevista muito interessante. Talvez o Ciro Gomes tenha sido colocado mais na parede pelo Maurício Meirelles do que naquela entrevista com a BBC. Tá? O Maurício Meirelles, de fato, encurralou bastante o Ciro Gomes, porque ele já tem experiência do CQC, o Maurício Meirelles é aquele repórter que trabalhou no CQC. Então ele trouxe 3 políticos para fazerem perguntas para o Ciro Gomes. A Carla Zambelli fez pergunta, o Ciro Gomes a esculachou. Depois foi a vez do Fernando Holliday. O Fernando Holliday colocou também, o Ciro Gomes pressionou, colocou o Ciro Gomes na contra-parede. Falou: por que você não paga os processos? Por que você não comparece nas sessões? Por que você fala que tem milhões na sua conta, mas declarou ali uma conta que tem R$200, não está me pagando? Por que você falou que o Ciro Gomes era racista? Enfim, o Ciro Gomes fugiu de algumas perguntas do Fernando Holliday, fez uma explicação sobre o termo lá do Capitão do Mato e disse que o Fernando Holliday é corajoso. Ele falou: corajoso esse menino. Opinião minha. Eu acho que no final esse lance do Fernando Holliday e do Ciro Gomes vai acabar dando namoro. Eu vejo que possivelmente no futuro os dois vão ser aliados políticos. Mas é uma sensação que eu tenho, esse rancorzinho que significa amor em vez de ódio. Mas em determinado momento da entrevista, o Ciro Gomes ele começa a falar com o Maurício Meirelles fazendo as perguntas, cutucando o Ciro Gomes, sempre com bom humor, e é uma forma muito interessante de você conseguir desarmar a pessoa e aí ir encurralando ela nas perguntas. Em um determinado momento o Ciro Gomes começa a falar sobre números, ele começa a falar um monte de números, bilhões para solucionar o déficit brasileiro, vou recuperar o crescimento brasileiro. Ele começa a falar de números, o Maurício Meirelles fala assim: Ciro, pelo amor de Deus, para, eu tô ficando doido aqui, eu tô ficando maluco, você fica falando um monte de números, eu não tô mais entendendo nada, você precisa simplificar o seu discurso. Aí o Ciro Gomes fala assim: não, mas o povo brasileiro, eu não jogo com a mediocridade, eu sempre tento valorizar a inteligência do povo brasileiro. E aí o Meirelles ele fala o seguinte: não, Ciro, mas o povo não quer saber isso, o povo quer o meme, o povo quer a galhofa, ele quer a cutucada, ele quer a briga, ele quer você xingando, o povo quer isso. A minha mãe, esse papo é aquele papo muito de tiozão antigamente, né? Quando a política era o tiozão, não, mas aqui não sei o que tem. Agora a política é minha mãe, é meu pai, é o cara lá da esquina, ele não entende esse tipo de vocabulário que você está implementando, que você está falando. Você tem que ser mais simples, você precisa simplificar mais o seu discurso. Foi muito bom esse trecho, veja aqui na descrição o vídeo do Ciro Gomes, com a entrevista do Ciro Gomes com o Maurício Meirelles, porque é uma parte muito interessante, e o Meirelles, ele resume muito bem como é o cidadão brasileiro hoje para a política.
nós estamos muito mais envolvidos com a política, então esses últimos anos foram muito bons, porque a população ficou mais interessada em política. Nós não sabemos ainda como discutir política de modo apropriado, ficamos muito nessa ideologia da classe média, de combate à corrupção, honestidade. Nós não discutimos a política pela política em si, mas sim muito na honestidade. Mas com o passar do tempo nós vamos aprender isso tranquilamente. E mudou, né, essa forma de fazer política, e nós já tínhamos falado sobre isso a respeito, sobre essa forma de se comunicar do Ciro Gomes que poderia afastar um pouco o eleitor. O próprio Ciro disse que muitas pessoas falam isso para ele, que o Meirelles disse, essa aula que o Maurício Meirelles deu para o Ciro Gomes de comunicação com as massas. O Ciro Gomes falou que, olha, muitas pessoas reclamam, estou tentando mudar, fez ali um meia-culpa. Só que eu vejo que o Ciro Gomes ele está muito preso a uma forma muito antiquada de se comunicar, de se expressar na política. Eu fiz um vídeo lá atrás sobre isso, mas já faz muito tempo, nós não tínhamos nem ainda mudado as thumbnails aqui do canal, então eu achei interessante retomar esse assunto. A forma de fazer política, como o próprio Meirelles disse, ela mudou. E ela mudou especificamente a forma de se comunicar politicamente, né? E ela mudou especificamente em 2002, com a vitória do Lula. A grande questão é que o Ciro Gomes ele ainda está muito atrelado àquele jeito do PSDB de fazer política. Ele que se fundou, né, foi uma das primeiras pessoas ali que integraram o PSDB, e ele ainda tem esse jeito político mais antigo. Antigamente, pré-2002, o candidato ele conseguia mostrar o seu valor, causar identificação e principalmente admiração com o povo, mantendo esse lexo político mais rebuscado, mais refinado, mostrando eloquência, mostrando inteligência e até mesmo um distanciamento do povo. Então as pessoas olhavam para esse candidato, para esse político e se admiravam com a forma dele se expressar, porque ele parecia que era inteligente, ele era uma pessoa que se distanciava do povo. Fernando Henrique Cardoso, Jânio Quadros e vários outros políticos tinham essa forma de se comunicar, de se expressar e de causar distanciamento. Em 2002, com a chegada do Lula, a forma de fazer política mudou completamente. O Lula era uma pessoa do povo, falava a linguagem do povo, cometia os erros de português que o povo cometia, então houve uma identificação, uma identidade entre eleitor e Lula muito forte. E você sabe que política é igual marketing. Nós precisamos ter identidade com os produtos, com os serviços e também com os políticos. Caso contrário, não iremos votar e não iremos comprar, né? No caso de produtos e serviços. E o Lula demonstrou isso. O Lula tinha muita autenticidade na palavra dele, muito carisma. Claro, o Lula ele é o Pelé da comunicação política. A forma como ele se expressava, a forma como ele se comunicava era algo quase instintivo, na verdade, né? A entonação de voz, qual palavra colocar, a forma de falar. Não era, claro que era pensado, mas era de uma forma muito instintiva, era muito natural para o Lula. Igual o Pelé, né? O Pelé, na hora de fazer uma jogada, fazer um drible, ele é como se o corpo dele tivesse vida própria. Né? Cada parte do corpo dele tivesse um cérebro separado que pensava sozinho, porque ele era genial no futebol e o Lula era genial na política. Transmitia muita autenticidade, o que é importante, e com essa autenticidade mostrava que ele tinha uma certa honestidade e as pessoas acreditavam nele. E essa é a grande questão do Ciro Gomes. Porque o Ciro Gomes, com esse vocabulário muito rebuscado, parece que ele não transmite tanta autenticidade e isso é ruim, porque as pessoas podem achar que ele está querendo apenas o voto, ele está querendo enganá-las. E essa é uma questão importante. E o próprio Jair Bolsonaro, ele se mostrou muito autêntico nas eleições de 2018. Ninguém pode questionar isso. Bolsonaro demonstrou muita autenticidade, porque as pessoas falam, ele fala mesmo, né? Ele não tem medo, ele tem coragem, ele fala, se precisar ele fala na cara, porque ele demonstrou essa autenticidade. E de modo muito curioso, na ausência do mais autêntico de todos, quem venceu foi justamente o segundo mais autêntico. E o mais autêntico de todos estava liderando as pesquisas de intenção de voto, no caso Lula. E quando Lula foi retirado do pleito, o outro que era... E o Lula estava liderando as pesquisas, né? E o outro que demonstrava mais autenticidade para a população acabou vencendo. Se você comparar Bolsonaro com o Ciro Gomes, com o Geraldo Alckmin, Henrique Meirelles e com qualquer outro candidato ali, Bolsonaro ele transmite mais autenticidade para a população brasileira. Porque o que ele fez no Jornal Nacional, falando sobre o salário do Bonner, falando sobre o salário das pessoas lá na Globo, é algo que a população olha e fala assim, pô, esse cara ele tem coragem. Ele não se policia para falar. Então ele transmite essa autenticidade, ele transmite essa verdade na hora de falar. Claro que foi absurdamente rude o que ele falou, com a diferença salarial do William Bonner, falou do casamento do Bonner,
foi absurdamente rude, mas transmitiu para a população a autenticidade. E é por isso que, como muitas pessoas criticam o Ciro Gomes pela forma dele se expressar com relação ao Ciro cangaceiro, que é aquele Ciro violento, que é aquele Ciro que xinga, que é aquele Ciro que parte quase para agressão verbal, muitas pessoas criticam o Ciro Gomes. Eu já não critico mais o Ciro por conta disso. Porque, no meu ponto de vista, esse lado mais explosivo, esse lado mais cangaceiro do Ciro Gomes é o lado que pode transmitir essa autenticidade necessária, é o lado que ele pode mostrar que ele é gente, que ele é ser humano, que ele é gente como a gente, e assim conseguir capturar alguns votos de algumas pessoas. Essa é a minha análise da entrevista, dessa parte do Meirelles, do Maurício Meirelles, na hora que ele fala do Ciro Gomes. A fala do Meirelles é muito interessante, veja isso, é um ponto muito pertinente para que você possa entender como que a comunicação política mudou, como é a comunicação política hoje em dia. Nós temos que lembrar que o Meirelles trabalhou no CQC durante muitos anos, e o CQC ajudou a população a ter um contato maior com a política. Então ele sabe alguma coisa a respeito da comunicação política com a população brasileira. Porque aqueles políticos que sabiam se comunicar melhor com a população, obviamente davam mais audiência, mais retorno para o CQC, e eles tinham que mapear esse tipo de político para trazê-lo sempre ao programa e assim continuar aumentando a sua audiência. Foi no caso do Bolsonaro. Então vejam essa parte do Meirelles, é uma parte muito interessante que nos ajuda também a nos desenvolvermos e a entender melhor esse contexto que nós estamos vivendo. Se você tiver esse vídeo, quem mandou foi um inscrito, tá? Uma mensagem privada aqui nos comentários aqui dos vídeos. Então, se você tiver outros vídeos, outras entrevistas, mande para mim o link aqui na descrição, ou melhor, porque aqui os links podem acabar indo para spam. Então, mande para mim lá no meu Twitter, @profleoficial. Olha, eu vi essa entrevista do Bolsonaro, eu vi essa entrevista do Ciro Gomes. Mande para mim lá no Twitter, @profleoficial, que eu posso vir aqui e fazer um comentário. Se você gostou, considere se inscrever no canal, aqui no canal do Professor Leonardo, e compartilhe esse vídeo para que a gente possa fortalecer essa nossa corrente aqui no nosso canal.